Quando você vai para a empresa, quem deu a vida profissional para esse cara? O cara que abriu a porta, fez um currículo e contratou ele. E agora ele não vai aceitar dizer o que o cara contratou, o que o cara quer que faça? Qual o caminho que ele quer? Ele está respeitando as regras, mas as regras é dele, a cultura é dele, o negócio é dele, o cara acabou de chegar. Então ele tem que fazer exatamente o que ele fazia com o filho dele em casa com 2 anos. Isto pode, isto não pode. Exato. Eu chamo de democracia cubana. Dê às crianças e dê a quem você está contratando o direito de concordar. É a disciplina militar do pai. Disciplina militar. Esse paralelo, né, do pai e da mãe criando os filhos com o líder e o gestor formando a equipe é perfeito. Para mim, o funcionário ele passa por estágio de maturidade mesmo. Ele entra na empresa, ele é um bebê, ele não sabe nada. Bebê faz caquinha, você tem que dar papinha na mão. Tem que ter paciência ali no começo. E às vezes a empresa contrata um funcionário e quer que na primeira semana ele esteja entregando um alto resultado. Não vai estar. Não dá. Então cuida do bebê, o bebê vira criança, criança vira adolescente, adolescente vira adulto. E você dá a direção. A mãe é bússola, ela dá a direção. O gestor é bússola, ele dá a direção. Você acabou de chegar, você não sabe. Ah, mas eu sou formado. Então, mas aqui, o problema não é a sua formação, é a nossa cultura. Uhum. As pessoas vêm com... O cara é engenheiro, é formado em técnico, não sei do que. Tá bom. Essa é a parte do currículo. Mas eu não leio o currículo, eu leio os olhos. Não é o que está escrito, é quem é a pessoa. Se ela estiver adaptada, com humildade, com valores e com disposição para aprender, quer muito aquela oportunidade para crescer naquela empresa como empreendedor, ele está contratado. O currículo é só complemento da técnica que ele precisa entregar naquele setor. E aí sim, agora ele precisa se adaptar à cultura e não a cultura se adaptar a ele que está chegando. Perfeito. E quem já está chegando com esse tipo de mentalidade, esse tipo de comportamento, vai acabar absorvendo o que ele trouxe de bom. Mas é o que ele trouxe de bom somando naquilo que já existe. E não modificando o que já existe porque chegou alguém que pensa diferente. Total, Continuando esse paralelo aí de, né, pai, mãe, líder e gestor, eu falo assim para os empresários. Porque tem empresário, Rufino, que ele é mãe demais. Ele sabe dar carinho, ele sabe dar colo, ele sabe orientar, ele sabe valorizar, mas falta ali puxar, né, esse arquétipo do pai, que é a disciplina militar, que é provocar, que é pôr o dedo na ferida, falar, tá errado, isso foi ruim, você pode entregar mais, o teu nível de entrega tá, olha o teu número, né? Você não vai alcançar os seus sonhos, você não vai crescer dentro da empresa entregando essa performance aqui. Então tem empresários que são mãe demais, tem empresários que são pai demais. Então eu brinco assim, né? A gente tem que saber flexibilizar, né? A gente tem que fazer ali um caminho infinito entre acessar esses dois ali. Vou repetir. E se eu sou pai demais, eu tenho que desenvolver a habilidade de acessar minha mãe. Gente, vocês da técnica, grava isso e dá para esse cara assim que ele tiver um bebê. Fala assim para os empresários, porque tem empresário, Rufino, que ele é mãe demais. Ele sabe dar carinho, ele sabe dar colo, ele sabe orientar, ele sabe valorizar, mas falta ali puxar, né, esse arquétipo do pai, que é a disciplina militar, que é provocar, que é pôr o dedo na ferida, falar, tá errado, isso foi ruim, você pode entregar mais, o teu nível de entrega tá, olha o teu número, né? Você não vai alcançar os seus sonhos, você não vai crescer dentro da empresa entregando essa performance aqui. Então tem empresários que são mãe demais, tem empresários que são pai demais. Então eu brinco assim, né? A gente tem que saber flexibilizar, né? A gente tem que fazer ali um caminho infinito entre acessar esses dois ali. Vou repetir. E se eu sou mãe demais, eu tenho que desenvolver a habilidade de acessar o meu pai. Né? E se eu sou pai demais, eu tenho que desenvolver a habilidade de acessar. Fechou, bora, tô anotando aqui. Porque a hora que você tiver seu coração. Olha que tiver seu filho na mente. Olha, a hora que você tiver seu filho, se você aplicar este modelo que nós estamos falando, você vai ver que ser humano que você vai preparar. Eu estou falando por experiência própria. Meus filhos foram educados para serem boas pessoas. Uhum. O resto, eles aprenderam, desenvolveram e hoje se tornaram pessoas produtivas, bons empreendedores. Mas, acima de tudo, a referência que eu tenho dos meus filhos é que eles são boas pessoas. Respeito, carinho, relacionamento, respeitar os outros. Cara, valorizar as pessoas. Então, boas pessoas, valoriza, fortalece outras pessoas em volta, contagia as pessoas em volta. Então, é o melhor presente que nós podemos deixar para os nossos filhos, para eles terem oportunidade na vida, independente dos tempos que vão mudando, é quando você consegue fazer com que ele seja um grande ser humano. E a melhor coisa que você pode fazer para alguém que você contrata é a mesma coisa. É você preparar ele
para que ele seja o dono da empresa, um grande ser humano, um gerador de oportunidades. Eu sempre preparo a minha equipe para que eles me superem. Meus filhos me superaram, graças a Deus. Minha mulher me superou. E a minha equipe, minha gerente, minha diretora, elas foram me superando. E aprenderam comigo e fazem o que eu ensinei melhor que eu. Isso me dá o privilégio de eu ser especialista em fazer nada. Porque assim, eu cuido das pessoas, o resto das pessoas faz melhor que você. Deixa as pessoas fazerem. Nós estamos aqui num bate-papo e tal, mas sabe quando é que você ia ter habilidade desse time seu de fazer tecnicamente o que tem que ser feito? Não, os meninos é que sabem. Então deixa os caras fazerem. Cara, é assim, de tudo eu sei um pouco, então você é mediano? Não, cara, para que você quer ser medíocre, mediano, se você pode ser top naquilo que você faz? Vai ser bom naquilo que você faz? Vai aprimorar aquilo que você faz? E você com certeza consegue deixar um legado. O melhor legado, no meu ponto de vista, que você pode deixar é quando você se torna imortal. Eu tenho uma mãe imortal, que foi embora fisicamente quando eu tinha 7 anos e meio. Um pai imortal que foi embora recentemente, mas foi embora com 106 anos. Que lindo. E eles se tornaram imortais para mim, porque no meu ponto de vista, só morre quem é esquecido. Isso que eu falo, gente, faça o bem. Queira o melhor para o outro. Só faça o bem. Se torne imortal, se torne inesquecível. Deixe na sua trajetória uma sementinha na mente e no coração das pessoas. Você não vão esquecer de você. E se você fizer uma maldade, as pessoas são tão boas que elas perdoam, elas esquecem. Agora, se você fizer um bem, se você fizer diferença, que acrescenta, que soma na vida das pessoas, você se torna inesquecível. As pessoas não vão esquecer você. Esse é o melhor legado que pode deixar. Porque o patrimônio, aquilo que você construiu, aquilo que você desenvolveu, você não pode levar. Mas essa energia que você deixa é sua para sempre. E você se torna inesquecível. Então, e por consequência, imortal. Então, para mim, imortal é isso. E daí vem um outro ponto que eu acho super importante. As pessoas querem ser importante. Eu falei, eu nasci importante. E eu percebi isso com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, eu arrumei um trabalho para ensacar carvão. Eu trabalhava 12 horas por dia. E eu conseguia, com isso, pouco mais de meio salário, mas o suficiente para pôr em casa café com leite e pão com manteiga. Para 9 pessoas. Minha mãe já tinha falecido. Tomava café da manhã, meu pai e os 7 irmãos. E eu era o provedor daquilo. Eu conseguia, com um pouco mais de meio salário, promover o café da manhã que não estava ao alcance do orçamento do meu pai. Cara, eu me sentia tão importante. Então, a minha importância... Se você é importante, eu sou muito importante. Mas eu não sou importante por causa de um carro alemão ou de um 1º milhão. Eu sou importante porque eu conseguia perceber que importante é quando você consegue fazer alguma coisa que beneficie o próximo. Eu conseguia fazer isso com 8 anos de idade. Então, eu nasci importante. Eu já era importante lá atrás. Isso, para mim, virou propósito. Eu sempre procuro ser importante. Eu sempre procuro dar a mão e puxar mais alguém. Eu sempre procuro ter o papel de locomotiva, mas sem subestimar quem está do lado ou vem depois. Transformando a outra pessoa também, compartilhando o conhecimento, para que ela também perceba que ela também pode ser locomotiva e não vagão. E aí, essa pessoa se fortalece e, em vez de me atropelar, ela empurra, porque uma locomotiva empurra a outra. E a composição da vida fica leve. Então, na realidade, pensa num cara que vive feliz. Pensa num cara que vive leve e que vive numa constante alegria e a felicidade. Por isso, saúde. Ah, mas você... E agora? Como é que você fez com o Covid? Eu não pego isso, eu só pego o que me interessa. Eu tenho bom gosto. Ficava assim... Não pegou Covid? Não, isso não me pertence. Ficava assim, olha, mas você abraça todo mundo. Então, qual que é o problema? Eu vivo de luz. Essas pessoas têm energia boa. Ela que fica com o Covid dela para lá. Para mim não faz diferença. Mas o filho, você está brincando com isso. O vírus é invisível. Eu falo, a energia divina também é invisível. No que você acredita? Cara, as pessoas precisam resgatar esses valores. A espiritualidade precisa acreditar. Os negócios são uma consequência. Eu acho que o grande ponto é isso que você trouxe, né? O que você acredita? Que eu traduzo assim, né? Onde você está colocando a sua energia? É incrível como o nosso comportamento muda quando a gente ajusta como a gente vê as coisas. Ponto de vista. Ponto de vista. Então, às vezes, o dono, a dona da empresa ali tem um olhar ruim em relação aos funcionários ou à equipe, e aí ele não consegue delegar, não consegue formar, não consegue acreditar.
Às vezes ele ouviu, ou às vezes ele foi roubado, ou às vezes ele teve tanta dificuldade que ele começa a verbalizar e pensar assim, nossa, funcionário não presta, funcionário é muito difícil. Rótulo. Exato. Ele foi rótulo. Formar pessoas, eu não sei se vale a pena, que vai me abandonar. Então a gente precisa, eu vejo assim que constantemente, do mesmo jeito que a gente vai lá e revisa os nossos custos, parece que a gente precisa revisar como que está o nosso olhar para as coisas, né, Rufino? E você falando aqui, você nos inunda, né, de tantos exemplos poderosos de como a gente pode olhar diferente para certas coisas. E ao olhar diferente, você se enche de esperança, de ânimo, de entusiasmo, e você percebe, não, dá para fazer acontecer. Como, por exemplo, essa questão do acreditar nas pessoas. Inclusive, se o empresário, a empresária não formar pessoas, ele sempre vai ser escravo do negócio dele. Né? Então, eu falo, formar pessoas não é opção, é obrigação. Ninguém faz nada sozinho, você precisa das pessoas. Então, toda vez que você tiver oportunidade, prepare os seus. Dá curso, dá treinamento, dá orientação psicológica, da motivação. Leve para ambientes que fortaleça ele de dentro para fora, que a pessoa fique motivada de verdade, mas percebendo de quem ele é e de quanto ele pode contribuir. Então eu entendo o seguinte, se você quer ter ascensão naquilo que você se propôs a fazer, prepare o time. Porque sozinho você Total, não vai para lugar. Eu até digo assim, Rufino, você constrói o time e o time constrói a empresa. Não tem empresa ainda fazendo pessoas, né? Exatamente. São pessoas que fazem empresa.